Pessoal, chegamos a um tema importantíssimo em estatística inferencial: correlação. Esse assunto é muito cobrado em provas da CESP porque envolve tanto cálculo quanto interpretação de gráficos e tabelas. 1. O que é correlação? Correlação é uma medida estatística que avalia o grau de associação linear entre duas variáveis quantitativas. Exemplo simples: altura e peso de pessoas. Geralmente, pessoas mais altas tendem a pesar mais. Isso sugere uma correlação positiva. 2. Coeficiente de correlação de Pearson, R. A medida mais comum é o coeficiente de correlação linear de Pearson, representado por R. Sua fórmula é igual COV sigma R igual sigma x y COV x y COV x y é a covariância entre x e y. Sigma x é sigma y são os desvios padrão das variáveis. O valor de R sempre estará entre -1 e +1. Igual mais 1. R igual mais 1. Correlação linear perfeita positiva. Igual R igual 1. Correlação linear perfeita negativa. Igual 0. R igual 0. Ausência de correlação linear. 3. Interpretação dos valores de R. Não existe regra absoluta, mas em concursos usamos a seguinte interpretação: 0,0 a 0,2, correlação muito fraca ou praticamente nula. 0,2 a 0,4, correlação fraca. 0,4 a 0,7, correlação moderada. 0,7 a 0,9, correlação forte. 0,9 a 1,0, correlação muito forte. E vale lembrar, o sinal indica o sentido da relação, positivo ou negativo, não a intensidade. 4. Covariância vs correlação. A covariância mede a tendência conjunta de duas variáveis variarem no mesmo sentido. COV, x, y, maior que 0, tendem a crescer juntas. COV, x, y, menor que 0, uma cresce quando a outra diminui. COV, x, y, 0, não há relação linear clara. Problema: a covariância depende da escala das variáveis. Já a correlação padroniza, divide pelos desvios padrão, ficando sempre entre -1 e +1. 5. Cuidado: correlação é diferente de causalidade. Esse é um dos pontos mais cobrados em provas da CESP. Se duas variáveis estão correlacionadas, isso não significa que uma causa a outra. Exemplo: aumento de vendas de sorvete e aumento de afogamentos no verão. Estão correlacionados, mas a causa é uma terceira variável, a temperatura. 6. Gráficos de dispersão. Uma das formas mais usadas para visualizar correlação é o diagrama de dispersão, scatter plot. Pontos próximos de uma reta ascendente, correlação positiva. Pontos próximos de uma reta descendente, correlação negativa. Pontos espalhados sem padrão, correlação próxima de 0. A CESP adora colocar gráficos de dispersão para que você identifique o tipo de correlação. 7. Outras medidas de correlação. Além do coeficiente de Pearson, existem outros. Correlação de Spearman, ρ. ρ usada para dados ordinais ou quando a relação é monotônica, mas não necessariamente linear. Correlação de Kendall, menos cobrada em concurso, mas usada em estatística não paramétrica. Em geral, a banca foca no Pearson e na interpretação de gráficos. 8. Dicas para provas da CESP e Sebrasp. Saber a faixa de valores de R, -1 a +1. Não confundir covariância com correlação. Lembrar que correlação não implica causalidade. Saber interpretar gráficos de dispersão. Questões clássicas. Se R igual a 0, não há relação entre as variáveis, errado. Pode haver relação não linear. Quanto maior o valor absoluto de R, mais forte a relação linear, certo? Resumo final. Então, pessoal, correlação mede o grau de associação linear entre duas variáveis. Vai de -1 a +1. Pearson é a medida mais cobrada em concursos. Gráficos de dispersão ajudam na interpretação. Correlação não significa causalidade. Dominar esse tema é fundamental, porque a CESP adora colocar uma questão simples, mas carregada de pegadinhas conceituais. Questão 1. Intervalo do coeficiente de correlação. O coeficiente de correlação de Pearson varia entre -1 e +1. Gabarito: certo, marca de seleção branca. Comentário: essa é a propriedade fundamental. Igual 1. R igual 1. Correlação linear negativa perfeita. Igual mais 1. R igual +1. Correlação linear positiva perfeita. Igual 0. R igual 0. Ausência de relação linear.
Questão 2. Correlação nula. Se o coeficiente de correlação entre duas variáveis for igual a zero, isso significa que não existe relação alguma entre elas. Gabarito. Errado, marca de cruz. Comentário. Igual. Zero. R igual zero indica apenas ausência de relação linear. Pode existir relação não linear. Exemplo. Entre a variável x igual 2, y igual x. 2. Quando x assume valores simétricos em torno de zero, o coeficiente de correlação pode ser zero, mas a relação é evidente, quadrática. Questão 3. Sinal da correlação. Um coeficiente de correlação negativo indica que valores altos de uma variável tendem a estar associados a valores baixos da outra variável. Gabarito. Certo, marca de seleção branca. Comentário. Correlação negativa significa que existe tendência de associação inversa. Quando uma variável cresce, a outra tende a decrescer. No gráfico de dispersão, os pontos ficam próximos de uma reta descendente. Questão 4. Correlação e causalidade. Se duas variáveis apresentam correlação forte, pode-se concluir que uma delas é causa da outra. Gabarito. Errado, marca de cruz. Comentário. Correlação não implica causalidade. Pode haver uma terceira variável influenciando ambas, variável de confusão. Exemplo clássico. Aumento das vendas de sorvete e aumento de afogamentos no verão. Ambos estão correlacionados, mas a causa é a temperatura. Questão 5. Interpretação da intensidade. C. Igual. 0,85. R igual 0,85. Isso indica uma correlação forte e positiva entre as variáveis. Gabarito. Certo, marca de seleção branca. Comentário. Valores de R próximos de 1 em valor absoluto indicam relação linear forte. Como? Igual. 0,85. R igual 0,85 é positivo. Significa uma associação forte e direta. Quando uma variável aumenta, a outra também tende a aumentar. Essas 5 questões já cobrem os pontos-chave que a CESP costuma cobrar. Intervalo do R, diferença entre correlação e causalidade, correlação nula, sinal da correlação e interpretação da intensidade.